Imagine em uma certa noite, ter a visão de uma escada conectando o céu e a terra, com os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Imagine também ter essa visão durante um dos momentos mais turbulentos da sua vida, estando longe de casa, fugindo da própria família e indo em direção ao desconhecido. Esta foi a experiência de Jacó, e, portanto, sua visão ficou conhecida como a escada de Jacó. O significado da visão da escada de Jacó muitas vezes desperta a curiosidade de muitos leitores da Bíblia, pois esta visão não teve apenas implicações imediatas para a vida de Jacó, mas também revelou algo extraordinário que aconteceu quase 2000 anos depois do tempo de Jacó. Em Gênesis 28, a Bíblia registra que Jacó teve a visão de uma escada durante uma noite enquanto estava a caminho de Padã-Arã. Isso ocorreu logo depois que ele enganou seu pai Isaque e recebeu a bênção patriarcal em vez de seu irmão Esaú. Sabemos que Esaú ficou furioso com o que Jacó havia feito e jurou matá-lo assim que seu pai morresse. Neste contexto, Jacó foi enviado para a casa de seu tio Labão em Padã-Arã até que a raiva de seu irmão diminuísse. Enquanto viajava de Berseba para Arã, Jacó parou em um determinado lugar para passar a noite. Lá ele pegou uma das pedras do lugar e colocou embaixo da cabeça. Isso era uma prática comum naquela época. Na verdade, a pedra provavelmente servia mais como proteção para sua cabeça do que como travesseiro. Foi enquanto dormia que Jacó, em um sonho, viu uma vasta escada cuja base estava na terra e o topo alcançava o céu. Nesta escada, os anjos de Deus subiam e desciam. Conforme o texto bíblico registra, Deus estava perto de Jacó e se revelou a ele. As palavras do Senhor a Jacó foram verdadeiramente significativas. Ele disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra em que você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e você se espalhará para o oeste e para o leste, ao norte e ao sul. Todos os povos da terra serão abençoados através de você e de sua prole. Eu estou com você e cuidarei de você onde quer que você vá e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei até que tenha feito o que eu prometi a você. Quando Jacó acordou de seu sono de madrugada, ele percebeu que havia sido visitado pelo próprio Deus. Isso explica sua declaração: com certeza o Senhor está neste lugar e eu não estava ciente disso. Ele estava com medo e disse: que incrível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, este é o portão do céu. Imediatamente depois, Jacó pegou a pedra que havia colocado sob sua cabeça e a colocou como um pilar e a consagrou. Neste ponto, o texto bíblico esclarece o local onde Jacó estava era. O lugar até então sem nome no relato bíblico é apresentado como sendo a cidade de Luz, uma das maiores e mais importantes cidades cananeias da época. Mas essa grande cidade tornou-se insignificante à luz da revelação de Deus. De fato, Jacó renomeou a cidade de Luz para Betel, que significa casa de Deus. Depois que Jacó fez um longo voto a Deus, comprometendo-se a servi-lo exclusivamente, o significado da última visão de Jacó é melhor compreendido à luz de seu contexto. Jacó teve essa visão em um momento muito difícil e complicado de sua vida pessoal. Ele teve que fugir da casa de seus pais porque seu irmão queria matá-lo, mas ele também estava indo para uma casa onde seu tio estava pronto para explorá-lo. Neste contexto, o significado da última visão de Jacó revela muito claramente que o filho fugitivo de Isaque e Rebeca não estava sozinho, mas o Senhor estava com ele. O Deus da aliança que escolheu Abraão e Isaque também escolheu Jacó e cuidou dele, para que seus anjos estivessem lá para protegê-lo e servi-lo. Em outras palavras, essa visão confirmou a presença protetora e abençoadora de Deus na vida de Jacó. Tudo isso fica muito claro na importante declaração que Jacó ouviu do próprio Senhor durante aquela aparição. Deus assegurou a Jacó sua presença protetora, providencial e abençoadora. Ele também renovou as promessas da aliança com Abraão, dizendo que daria a Jacó e seus descendentes a posse daquela terra na qual ele era um peregrino. E através de sua linhagem todos os povos da terra seriam abençoados. Neste ponto, um significado ainda mais maravilhoso pode ser percebido na última visão de Jacó. Isso ocorre porque essa visão prefigurou Jesus Cristo. Sim, o próprio Senhor Jesus aplicou essa imagem para si mesmo quando ele disse: em verdade, eu vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso é realmente poderoso, pois a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele que nos dá acesso ao Pai através de um Espírito, como lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8. A última visão de Jacó nos ensina algumas lições realmente importantes. Primeiro, esta visão nos ensina que Deus cumpre seu propósito, apesar da falha humana.
Jacó estava longe de ser um exemplo. Ele era um fugitivo que acabará de enganar seu próprio pai. Mas Deus, pelo prazer de sua vontade soberana, havia escolhido Jacó e moldaria seu caráter. O homem cercado de desconfiança, medo e ódio, agora longe de sua casa, começaria a experimentar a graça misericordiosa do Senhor. Segunda, a última visão de Jacó nos ensina sobre o envolvimento pessoal de Deus nos assuntos terrenos, com atenção especial às vidas de seu povo. Na verdade, a presença protetora de Deus sobre seu povo também é expressa através do ministério de anjos que Jacó viu ascender e descer decentemente naquela escada. Os seres criados são espíritos ministradores que, por ordem do Senhor, servem àqueles que herdarão a vida eterna, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 14. Terceiro, a sequência de acontecimentos após a última visão de Jacó nos ensina que servir a Deus não significa ter uma vida fácil. Há pessoas que correm de um lado para o outro em busca de alguma suposta revelação de Deus como se fosse algo místico capaz de resolver todas as aflições de suas vidas. Mas biblicamente não é assim que funciona. Jacó realmente recebeu uma revelação genuína de Deus e ainda assim, nos anos seguintes àquela experiência maravilhosa com Deus, Jacó enfrentou muitas tribulações. Por exemplo, ele foi enganado e explorado por seu próprio sogro e teve que lidar com sérios problemas familiares envolvendo suas esposas e filhos. Então isso nos mostra que muitas vezes a presença protetora de Deus não nos livra da aflição, mas nos livra na aflição. Você vê a diferença? Muitas vezes o sofrimento é uma ferramenta através da qual Deus refina o caráter do crente e aperfeiçoa sua fé. Foi assim com Jacó. Quarta, a última visão de Jacó nos ensina que, a menos que Deus queira, o homem não pode acessar o céu. Em contraste, a última visão de Jacó nos lembra de outra história bíblica que pode ser muito útil na compreensão deste ponto. Após o dilúvio, a Bíblia diz que os homens começaram a construir uma torre na cidade de Babel cujo objetivo era chegar ao céu. Mas há uma grande diferença entre a Torre de Babel e a última visão de Jacó. Isso ocorre porque a torre começou da terra para o céu, mas a última visão de Jacó começou do céu para a terra. A expressão hebraica neste texto significa literalmente que este último foi estabelecido na terra, cujo fundamento era celestial e não terrestre. A verdade é que nenhum esforço humano pode ligar a terra ao céu. A comunhão entre o céu e a terra é estabelecida apenas por uma iniciativa divina. Curiosamente, a palavra Babel vem de uma raiz que significa porta de Deus, mas o contato divino que seu construtor rebelde buscou acabou levando ao julgamento de Deus sobre eles, em vez da comunhão divina. Embora muitos anos depois, pela iniciativa de Deus, Jacó finalmente foi capaz de contemplar a porta do céu. Portanto, somente pela graça de Deus pode haver contato entre o céu e a terra. Quinta, a última visão de Jacó tipifica Cristo em Betânia. Jacó viu o eixo de conexão entre o céu e a terra, então ele chamou aquele lugar de casa de Deus, o portão do céu. Mas agora sabemos que em Jesus temos o elo vivo entre Deus e o homem. Ele faz do seu povo aqui na terra a própria casa de Deus onde habita o Espírito Santo. E à luz de tudo isso entendemos que Jesus é a nossa porta do céu, como lemos em João 10, versículo 9. Ele é o nosso caminho para a casa do Pai. Agora escreva nos comentários se você já estava familiarizado com o significado da última visão de Jacó.